Reclamações e mentiras vão te matar. Bom, o fato é que a nossa educação tem uma base muito ruim mesmo, e isso faz com que as pessoas muitas vezes não entendam conceitos básicos da vida. E esse é um dos conceitos que você deveria entender com relação às reclamações aí, né? As desculpas. Porque isso com certeza vai te matar. E se você quer entender um pouco mais a respeito desse contexto, pode continuar comigo por durante esse conteúdo. E também não se esqueça de se inscrever aí, deixar o seu comentário, compartilhar com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. E vamos lá. O fato é que as pessoas estão acostumadas, elas receberam essa educação, elas receberam esse tipo de exemplo comportamental dentro de suas casas, já nos seus primeiros anos de vida, e foram, na verdade, cativando. É como se fosse uma semente. Você recebeu, então, a sementinha da reclamação. Duas sementinhas, na verdade, a da reclamação e a outra sementinha da desculpa. E daí então acabou ficando tudo mais fácil, quando não. Porque o fato é que muitas coisas que aprendemos deveríamos desaprender, ou pelo menos diminuir o quanto mais em nossas vidas. Porque conforme vamos crescendo e nos desenvolvendo, vamos aprendendo que muitas coisas já não resolvem mais o problema. Pode ser que quando somos aí crianças, isso realmente faça algum sentido ou seja bonito, né? A certo modo, para aquelas pessoas que estão à volta ali. Mas conforme realmente você deixa de ser criança, começa a entrar na fase adulta, passa pela adolescência, você começa a praticar e a regar mais essas sementes das desculpas e das reclamações, porque isso é uma forma de se defender daquilo que você não conseguiu fazer aí com excelência. É incrível. E conforme o tempo passa, mais você intensifica isso, mais você acaba molhando, colocando fertilizantes, né, adubos aí. E essas sementinhas elas vão crescendo e se tornando coisas maiores. E daqui a pouco somos adultos e estamos indo cada vez mais para uma fase adiante, com menos bagagem, com menos responsabilidade. E deveria ser o inverso. E com isso, os resultados acabam sendo muito ruins. Então você deve entender aí, num primeiro plano, que as desculpas e reclamações, elas não vão resolver problemas. Elas não resolvem problemas, elas não pagam as suas contas. E essa maneira de se defender de algumas coisas é a pior maneira possível, porque você está perdendo a sua energia vital, está perdendo a sua criatividade. Por que a sua energia vital? Porque tudo que você faz a todo momento, você está colocando o seu esforço, seja para inventar uma justificativa, para inventar uma reclamação, para elaborar isso. E de certa forma, você ainda queima a criatividade. Coisas preciosas que você poderia estar utilizando para produzir e tentar melhorar. O seu compromisso, antes de mais nada, deveria ser assumir a responsabilidade. Parar de perder tempo. Então, ao primeiro desejo de dar uma desculpa ou fazer uma reclamação, ao primeiro momento se cale.
pense e entenda se isso vai resolver alguma coisa. De que forma que isso pode impactar de forma positiva rumo àquilo que você deseja. Se a resposta for de forma alguma, não perca tempo. Mas aí eu sei que você já deve estar pensando que isso é muito difícil. Já está inventando uma outra justificativa impressionante. Isso não tem fim. Ou, na verdade, você pode dar fim a isso que te faz tão mal. E quando é falado que isso realmente pode te matar, é fato, porque você começa a reclamar tanto, você começa a inventar tantas justificativas, você começa a ser um perito, uma perita, a ser um especialista nessa arte, se defendendo das limitações que você talvez tenha, das fraquezas, e com isso você quebra aquilo que é necessário para a sua existência, que é o desenvolvimento. Você acaba quebrando o elo entre não saber e saber. Porque a partir do momento que você tem a solução, de certa forma, uma reclamação ou uma desculpa é uma solução. Solução criada por você. Então, criada por você, aonde essa solução só vai te levar a problemas. Problemas esses que vão ser cada vez mais difíceis de serem resolvidos. E você não precisa se preocupar tanto com relação a essa questão de estar aí se desculpando, estar aí reclamando, porque existem coisas que estão sob o seu controle quando se pensa de forma madura e outras coisas não estão sob o seu controle. E se essas coisas estão sob o seu controle, você coloca energia. E se você põe energia, você faz o seu melhor. Você assumiu a responsabilidade sobre a sua vida. E se não deu certo, não tem problema. Não somos perfeitos. Vamos fazer de novo e vamos fazer de uma melhor forma possível. E vamos buscar conhecimento. Para que, a partir do conhecimento, aplicamos, então, métodos que vão aumentar a chance de conseguir o resultado que desejamos. E aquilo que não está sob o seu controle não é, na verdade, algo digno para receber reclamações, para receber desculpas. Você não conseguiu e ponto. Isso não está sob o meu controle e ponto. Então, comece a ser mais seletivo, seletiva, racional, comece a entender as coisas de várias maneiras, sabendo que o que você vê foi criado por você na maior parte das vezes, o que você sente é uma realidade que é só sua, o seu vizinho, a pessoa que está do seu lado, muitas vezes dentro da sua casa, não está sentindo o que você está sentindo. E você tem sim a liberdade de sentir ou não isso que você realmente tem aí nesse exato momento. Isso que você tem muitas vezes está te afetando. Isso que você tem afeta os seus comportamentos, as suas ações. E é claro que traz consequências para os resultados. Com isso tudo, você deve fazer um exame da sua consciência, entender quantas vezes por dia você se depara com situações que te deixam, de certa forma, constrangido de forma automática ou constrangida de forma automática para se defender. Já entra com as desculpas. É impressionante, já entra com as reclamações. E o fato é que isso pode realmente te levar à morte, porque você começa, na verdade, a deixar a vida te conduzir, ao invés de conduzir a vida. E quando alguém te questiona com relação a algo que você poderia fazer diferente, você já inventa, de fato, uma reclamação. Você precisa se cuidar mais e procurar um médico, fazer exames. Não, mas eu não estou sentindo nada, a hora que eu estiver sentindo eu vou, talvez pode ser tarde.
e essa sua reclamação, essa sua desculpinha esfarrapada, não vai resolver o problema que você poderia ter solucionado nesse exato momento que não está sentindo nada. E aí vem alguém e fala que você precisa melhorar a sua vida financeira para que você possa morar numa casa melhor. Não, para mim tá bom assim, porque o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz saúde. Que loucura. De fato não traz, mas fique aí nessa pobreza desgraçada sem conseguir aí sequer pagar um exame, pagar uma farmácia, ter uma boa alimentação e você vai ver aonde a sua saúde vai. E a hora realmente que as coisas ficarem bem ruins, eu quero ver você realmente ter alegria sem o dinheiro. E aí eu quero ver se essas justificativas, essas reclamações, essas desculpinhas esfarrapadas que você está inventando o tempo inteiro para se defender de algo realmente que você acredita não poder resolver porque você não conhece sequer o seu potencial, porque você nunca utilizou a energia que você tem e está disponível a todo momento. Mas você não acredita em coisas boas, você só acredita em coisas ruins. É muito mais fácil para você ser fraco porque os fracos estão na zona de conforto. Os fracos estão se escondendo o tempo inteiro e as fracas também. Os fracos e as fracas não vão para o campo de batalha. Não estão realmente lutando por interesses. Querem mudar a vida, mas não estão dispostos ou dispostas a pagar o preço. E você precisa começar a entender se você é um fraco, uma fraca, ou se você realmente é um gigante, um soldado, uma soldado que está munida ou munido de vários recursos a todo momento, inclusive a nível racional. Mas você acaba realmente não sabendo disso porque você, na sua vida, nunca leu um livro. Na sua vida, nunca se interessou por conteúdos que venham a agregar, que venham a auxiliar, a trazer conhecimento realmente a qual você possa construir algo. E você pega essa educação ruim que você recebeu, mistura com sentimentos que você diz que é bom, respeita, na verdade, questões emocionais, afetivas, e esquece de se respeitar. E depois vai inventar uma reclamação para inventar uma desculpinha para não fazer aquilo que é necessário. E daí existem pessoas que não estão resolvendo problemas porque elas não estão dispostas a brigar. Elas têm problemas dentro de casa e elas não estão dispostas a discutir e qualquer coisa elas querem, na verdade, sair no soco, no pontapé, no chute, porque elas não estão habituadas a pensar e colocar o seu ponto de vista de forma realmente razoável. Elas não estão acostumadas a debater, porque elas não têm conteúdo suficiente para debater absolutamente nada, só para bater. Porque quem está acostumado realmente a fazer isso, a pensar que tem que bater a todo momento, pode ter certeza que vai acabar apanhando. E vai apanhar muitas vezes da vida, porque a força bruta nunca levou ninguém a nada. A prova disso é quem realmente trabalhou o tempo inteiro com trabalhos aí que utilizam da força, acabam não tendo um resultado satisfatório. O que você precisa é estratégia. O segredo realmente da vida é ter estratégia. Busque conhecimento e seja estratégico, seja intencional, seja racional. Se você não sabe o que é isso, volte a esses vídeos, assista esse conteúdo quantas vezes for necessário. Assista a outros conteúdos do canal. Não perca a oportunidade de se desenvolver. Pare com esse negocinho de que eu não gosto disso, eu quero que você realmente se promova. Mas não vai ser, na verdade, possível se você ficar com a questão do gosto, não gosto. Só os fracos fazem aquilo que gostam, só as crianças fazem aquilo que querem. Os fortes e adultos fazem aquilo que é necessário. E muitas vezes você precisa fazer o que você não gosta para que você consiga atingir os resultados que você tanto deseja. Muitas vezes você precisa ser mais rígido, mais forte, se impor. Você precisa conduzir ao invés de ser conduzido. E o tempo inteiro você está sendo conduzido. Você deixa a vida te levar. Como em algumas canções. E é necessário você fazer o contrário do contexto. É levar a vida.
Quando você leva a vida, você sabe o que você vai fazer no primeiro momento que você acordou. E você tenta fazer um planejamento até o último minuto de atividade. Até que você vá dormir. Você tem um planejamento. Você segue um cronograma. Você consegue organizar as suas ideias na cabeça porque você tem um passo a passo, um método passo a passo. Isso faz toda a diferença. Não fique esperando as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem na sua vida. Esperar é diferente de, na verdade, fazer o que é possível, o que é necessário para que isso aconteça. E todas as pessoas têm a capacidade. O problema maior é que você fica se comparando com os outros no sentido de ver aqueles resultados que eles estão fazendo e querer ter os resultados, mas você não está fazendo o que os outros fizeram para conseguir. Você não sabe qual foi o ponto de partida da outra pessoa. Então, para que esse tipo de comparação? Queira sim ter aquilo que você deseja. Mas entenda qual a melhor maneira de conseguir o que você realmente quer. Você não está disposto a sequer pegar meia hora do seu dia e investir em conhecimento, com bons conteúdos, com coisas que vão fazer você realmente mudar a sua opinião. Mas você está disposto e disposta a ficar assistindo aqueles videozinhos curtinhos que vão acabar aí com a sua cabeça, que vão acabar realmente com esse cérebro que você tem aí? Se é que você tem ainda, se já não fritou com esses conteúdos baixos aí, sem nenhum tipo de qualidade a nível de desenvolvimento humano. E é por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Pessoas entram em depressão, ansiedade. Por quê? Porque os conteúdos bons acabam não sendo consumidos da forma que deveria. As pessoas não estão praticando o básico e elas querem ir por o avançado. As pessoas têm dificuldade em se comunicar, em organizar aquilo que realmente elas pensam. As pessoas não conseguem mais se cuidar. Hoje, com tantos recursos que se tem, as pessoas não aproveitam absolutamente nada ou boa parte desses recursos. Não conseguem fazer um tratamento médico, não conseguem sequer manter aí uma rotina num curso à distância, buscar entender aquilo que está fazendo, se dedicar, ter disciplina, buscar resultados, anotar, analisar dados. Ser racional é tomar atitudes com base em dados. Não tomar ação, tomar nenhum tipo de comportamento por verdadeiro porque você acredita. Porque você tem algum tipo de sentimento envolvido nisso. Isso não resolve. E muitas vezes as suas desculpas e as suas reclamações vão fazendo com que você, ao invés de ir para o próximo nível, vá para um nível abaixo. Porque quem não cresce sempre diminui. A grande verdade é essa. E se você quiser não entender dessa forma, eu vou te dizer agora, porque quem cresce diminui. Você tem um tamanho quando você acaba de nascer. E aí, num processo de desenvolvimento, você acaba crescendo, crescendo, crescendo. E chega uma hora você para. E quando você para de crescer, a gravidade faz com que você venha diminuindo. Diminuindo. De certa forma, você diminui. Por quê? Porque você não está mais crescendo e existe uma energia contrária, é uma tendência. Você começa a diminuir não só na altura, tá? Você pode diminuir também aqui na largura. Por quê? Porque as células estão morrendo, a sua massa não é mais a mesma. Eu sei que você que está aí do outro lado tem tanto discernimento que você já entendeu que você ia voltar a virar um neném, que você ia diminuir e virar uma pessoa bem pequenininha. Estou falando de massa, de tamanho, de volume, não de altura. Mas daí você acaba não percebendo esses conceitos naturais.
Você não sabe o que é tendência, você não sabe o que a natureza tenta te mostrar, porque você não consegue entender conceitos de química, física, biologia. Você acredita que sabe de tudo sem resolver nada. Você é uma máquina de dar conselho para os outros quando você não consegue resolver sequer a sua vida. Fala da limpeza, da organização dos outros e sua vida é um lixo. E na hora que realmente alguém faz algum tipo de referência e você pensa que é com você, aí você já acha aquela primeira desculpa. Bom, com relação a perder tamanho, então, volume, é fato que você entendeu. Agora você deve entender também que, com relação à questão econômica, é a mesma coisa. Se você não cresce, os preços estão subindo, as coisas estão mudando, os valores estão alterando aqui, porque eles vão subindo, 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 e você não ganha mais, então você não consegue alcançar aí os preços. Você perde, na verdade, o poder de compra. E perdendo o poder de compra, você sai do nível que antes você estava e está indo para baixo. Com isso, você diminuiu, você foi para um nível abaixo. Então é isso. Assuma a responsabilidade, tire essas desculpas, tire essas reclamações, preserve a sua vida, se cuide. Faça o que é necessário para que você consiga ter a cada dia melhores resultados. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, falando novamente, para você não se esquecer. Volte quantas vezes forem necessário esse vídeo, porque com certeza esses conteúdos vão te auxiliar. Compartilhe esses conteúdos com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. É uma forma de você dizer um muito obrigado por alguém que está aqui do outro lado fazendo um trabalho em prol realmente da sua vida ser melhor. E, é claro, por favor, deixe o seu comentário, que é muito importante, e faz com que o algoritmo, a plataforma, entenda que esses conteúdos são importantes e distribua para outras pessoas. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui.